Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a nossa leitura da carta de São Paulo aos Filipenses e chegamos àquele texto que é o mais conhecido desta carta. Acredita-se que este era um hino cantado na comunidade, provavelmente dos Filipenses ou em alguma das comunidades, e que, por obra de Paulo, nós conhecemos esse belíssimo texto que ele conservou na sua carta. Mais de uma vez no Antigo Testamento e no Novo, nós encontramos esta grata surpresa que é de encontrar a oração dos nossos irmãos da fé, aqueles que nos precederam dentro da Escritura, e assim esses textos chegaram até nós. O apóstolo está exortando a comunidade para se amar, para nutrir um cuidado de irmão uns para com os outros. E para falar desse serviço para com o irmão, ele vai apresentar quem como modelo? O Cristo. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ter os mesmos sentimentos não é somente aquilo que nós hoje individualizamos como sentimento, mas sim é ter uma determinação para uma ação à altura de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora então ele vai falar de um caminho, o caminho de descida do Cristo e de subida. Existindo em condição divina, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Então, o verbo que tem condição divina, ele se esvazia. Essa chama-se kenosis, aniquilamento. Ele assume a nossa condição, e não somente isso, ele vai além, assume a condição de servo, tornando-se igual aos homens. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então veja que tem esse movimento de descida do verbo de Deus que assume a nossa condição, e através da obediência ele é elevado. Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, através da obediência que o leva à morte e morte na cruz, para que todo joelho se dobre na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo apresenta essa atitude de Jesus, que se humilha, que se aniquila e que é exaltado pela obediência, doando-se até a morte e morte de cruz, recebendo do Pai um nome glorioso, para dizer à comunidade: tenham os mesmos sentimentos, o sentimento de serviço, de que nós devemos nos abaixar, porque Ele, o Deus Altíssimo, Ele se abaixou para nos salvar. E esse abaixar-se é ter a capacidade de fato amar os nossos irmãos, colocando-nos a serviço uns dos outros, para que nessa nossa humilhação nós possamos ser glorificados através do amor do Pai. Caríssimos, Paulo faz muito disso quando quer corrigir uma comunidade, e nós já falamos que a comunidade dos Filipenses não tem graves problemas, mas em outros momentos, para falar de situações graves, ele usa a imagem do Cristo. E é muito comum essa notação na carta de São Paulo, que chama a ter os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a agir como nosso Senhor Jesus Cristo, a pautar a nossa conduta através do Cristo. O salmo de hoje é a segunda parte do salmo, que vai falar da glorificação de Deus. Cumpro meus votos ante aquele que vos teme. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que o procuram o Senhor o louvarão. E se prostrem adorando diante dele, somente a ele adorarão os poderosos. Eis a obra que o Senhor realizou. Ou seja, que aquilo que nós vemos no Cristo, que se humilha, mas nós o exaltamos, o glorificamos, porque reconhecemos a obra que o Pai fez nele. É isso que o salmista está dizendo. Quando se conhece a ação de Deus, não temos outra coisa a fazer, senão nos colocarmos diante dele para louvá-lo, para adorá-lo.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Naquele tempo, Jesus está ainda na casa daquele chefe dos fariseus, e então alguém vai dizer assim: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus então conta uma parábola. Um homem deu um grande banquete. O banquete é o símbolo por excelência da festa. Não se vai a um banquete sem deixar-se envolver, sem participar, sem comer, sem encontrar os amigos, falar da vida, sem nos alegrarmos. Então, é esta imagem que Jesus anuncia do reino de Deus. Na hora do banquete, mandou os empregados dizer aos convidados: vinde, pois tudo está pronto. É o banquete do reino de Deus. E eles começaram a dar desculpas para não participar da festa do reino, para não estar com a comunidade. O primeiro vai dizer: comprei um campo. Então, comprando um campo, precisava dar atenção ao campo, precisava ver todas as coisas. O outro vai dizer: comprei 5 juntas de boi, tem que ir lá para ver, para experimentar. O outro vai falar: acabo de casar-me e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. O patrão ficou zangado, porque tinha preparado a festa e onde estão os convidados? E lembram que Jesus já tinha dito a quem se deve convidar para uma festa? Ele vai dizer: traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Os empregados vão, buscam essas pessoas e vão dizer: ainda há lugar. E o patrão vai dizer: saí pelas estradas e atalhos e obrigue as pessoas a virem aqui para que a minha casa fique cheia. Chama atenção, né? Obrigar para vir à festa. Veja que se pensa que essa expressão de Jesus de sair da cidade para ir no campo para buscar as pessoas seja uma alusão àquelas pessoas que viviam perto do povo de Israel, não podiam morar na cidade porque eram estrangeiros, não eram membros da religião de Israel, e que Jesus vai mandar, o patrão vai ir para buscar estas pessoas para participar da festa do reino de Deus anunciado por Jesus. Ou seja, as pessoas que eram os primeiros destinatários, aquelas do povo de Israel, recusaram-se a participar da festa. Se manda buscar então o primeiro grupo, que era aqueles que não podiam retribuir. Jesus já tinha dito: quando você der uma festa, chama os aleijados, os coxos, os cegos, aqueles que não podem te retribuir. Então, busca primeiro esses. Mas depois, aos estrangeiros, aqueles que muitas vezes Jesus vai dizer assim, que não encontrou em Israel tamanha fé e que eram excluídos da religião de Israel. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Jesus, com essa parábola, está mandando uma mensagem muito clara para os seus escutadores, que ele veio como Messias para anunciar a boa nova para aquele povo que não quis, que rejeitou, e que agora então Deus vai chamar outras pessoas para participarem da festa do reino no lugar daqueles que recusaram entrar no reino. O reino de Deus se abre para todos. Nesse reino nós não temos estrangeiros, somos todos concidadãos. Somos todos filhos do mesmo Pai e estamos todos na mesma festa do reino, a festa que não se extingue, a festa onde nós compartilhamos a mesa, o banquete com o nosso Deus, e nós o veremos tal como Ele é, face a face. A oração de hoje, nós assim rezamos: ó Deus, que esse sacrifício se torne uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para nós. Que nós possamos experimentar esta misericórdia, a misericórdia do coração de nosso Deus, que nos chama para a festa, mesmo quando nós não mereçamos participar dessa festa. O que fizeram os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, aqueles que moravam fora da cidade, para terem o privilégio de serem chamados para a festa do reino? Nada fizeram. Mas porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Ele envia o seu empregado para ir buscar essas pessoas, para que elas também possam participar da festa do reino de Deus. Essa festa para nós é a festa do reino do nosso Deus, do nosso Pai. Participemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.